Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Conexão Mais Saúde. Aqui a gente traz muitos conteúdos que remetem à qualidade de vida de vocês que estão nos acompanhando, saúde, bem-estar. E o assunto que a gente vai abordar hoje é um assunto que ainda, na minha opinião, ainda precisa ganhar mais voz, que é o câncer de boca. Você sabia que ele está entre os 10 tipos de câncer mais comuns no Brasil? E o mais alarmante, a maioria dos casos ainda é diagnosticado tardiamente. Quem a gente trouxe é alarmante, né, doutora? Sim, e precisa ser conversado muito sobre isso ainda, né? Hoje até quando eu pesquisei e falei assim, nossa, será que é verdade que está entre os 10 tipos de câncer mais Sim. comuns no Brasil? Sim. Então, por isso que a gente trouxe a doutora Ana Paula Prestes Virmont, né? Até ela vai contar como que ela foi a idealizadora dessa campanha, né? Sim. Fez tudo, correu para trazer, para fazer com que existisse essa campanha Novembro Vermelho aqui no Paraná, né? Então a gente trouxe ela para bater um papo aqui, contar como é que foi. E eu lembro, foi 2019 o ano? Foi 2019 que foi aprovada a lei. Mas foi 2017 que eu iniciei com um estudo, com todo um processo, né, para alcançar isso. Que legal, que bacana a gente ter alguém aqui de Guarapuava, né, a doutora Ana Paula, que provavelmente foi muito para Curitiba, correu, voltou e para vários cantos para conseguir que fosse aprovado toda essa lei e o Novembro Vermelho, né, para falar um pouquinho mais e trazer realmente a conscientização sobre o câncer de boca. Então, que bom ter você no Conexão Mais Saúde. Nós estávamos comentando em off como a tua vida é uma loucura. Sim, é um agito, né? Então, antes de mais nada, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite, Kelly. É sempre muito bom trazer esses assuntos para toda a população, né? Não só para os agentes, para os oficiais, para a equipe de saúde bucal, mas também para a população, principalmente para a população que precisa chegar, né? É um prazer mesmo estar aqui. Você viu quanto a gente, né, queria montar isso aqui, trazer toda essa informação, porque realmente, principalmente em novembro, e eu falo com muito orgulho, que bom que eu tenho bastante compromisso em novembro e a maioria dos meus compromissos está relacionado ao Novembro Vermelho. Então isso é sinal que a coisa está criando forma, está aumentando cada ano mais, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, porque a gente trouxe já a tua irmã, né, a doutora Flávia, faz 15 dias para falar da campanha do Outubro Rosa. Então, uma coisa que é muito legal, porque eu estava pensando aqui, Outubro Rosa, uma campanha bem forte e que agora se expandiu muito esse ano. Novembro Azul, que eu achei muito legal, porque eu falei, olha só a camiseta da doutora. Tipo, aqui o azul do Novembro Azul com a logo do Novembro Vermelho. Sim. Então, tipo, para todo mundo é mais conhecido Novembro Azul. Mas que bom que a campanha de vocês está englobando as duas, Novembro Azul e o Novembro Vermelho. E tem um link muito forte, o Novembro Azul, né, que já é uma lei nacional. O Novembro Vermelho é uma lei estadual, que está caminhando, né, para esse processo de ser uma lei nacional, atrelarem, porque o câncer de boca está em 8º lugar, é o 8º tipo de câncer que mais acometem os homens no Brasil. Né? Então, eu até quando eu achei esse número, eu falei, nossa, mas será que o câncer de boca é tão comum? Exatamente, assim, é muito comum, principalmente pelo hábito, né? Do homem, principalmente, né? Porque acomete mais homens do que mulheres também, na estatística. Hábito da nicotina, do uso de cigarros, né? E o uso do álcool, né? Então, assim, o paciente que tem o costume, tem o hábito de tomar bebidas alcoólicas, e principalmente quando ele está associado, então aí ele potencializa. Então, né? Quer dizer que se a pessoa fuma e bebe, aí ele o prato cheio, potencializa mais ainda. Porque o câncer em si, ele tem o fator genético e tem o fator ambiental e os hábitos também, né? E para você ver a porcentagem, a proporção, o fator genético é 20%. E o fator externo é 80%. Né? Então, se você tem um fator genético, você pode até não desenvolver ele, né? Mas se você tem um fator genético e tem o hábito, tem os fatores externos potencializando, você é um fortíssimo candidato, né? E existe um grande segredo
do câncer bucal, por que ele é um dos tipos que é descoberto mais tardiamente, infelizmente. Porque quem analisa a boca do paciente, pensa, perguntando para vocês que estão nos assistindo, quem analisa a sua boca? É o cirurgião dentista, né? Então, assim, o correto é que você vá ao menos uma vez ao ano, o ideal seria 2 vezes ao ano ao cirurgião dentista para fazer uma avaliação, né? E o dentista, ele vai até a biópsia, né? Então, ele vê que tem a lesão, ele pode fazer a biópsia e ele tem o diagnóstico, seja de uma lesão maligna, né? De uma lesão benigna, mas se for de um câncer, uma lesão maligna, ele vai encaminhar para um médico, né? Então, muitas vezes o paciente pensa, tem um problema na boca, ou vai para o dentista fala, não, eu não faço biópsia, procura um médico, e esse paciente vai caindo exatamente nesse abismo, né? Que é um termo que eu uso muito quando eu vou falar sobre isso. Então, e quem trata o câncer é o médico. O dentista nunca vai tratar câncer. Ele vai ser o que tem grande possibilidade de diagnosticar. Ponto. Por que o dentista nunca vai tratar o câncer? Quem trata é o médico. Olha só por que o câncer bucal existe esse detalhe. Porque o câncer é uma doença que tem um fator que chama metástase. Metástase é quando ele passa, né, de uma região para outra região do corpo. E por isso é um dos fatores que o câncer é muito, muito cruel, né? Então, e o dentista, a alçada do dentista, o dentista pode atender, está capacitado para atender cabeça e pescoço. Então, do ocioide para cima, ele pode fazer o exame clínico, avaliar, né? Conforme a sua área, a sua segurança. E como tem esse fator metástase, quem vai tratar o câncer é o oncologista, né? Então, veja só como ele precisa caminhar junto. E foi pensando em tudo isso, que daqui a pouco eu vou contar toda essa história, que eu consegui entender o porquê, tentei muito entender o porquê dessa questão de tardiamente descobrir. Por que tantos óbitos? Ou por que quando vai descobrir já está num estágio mais avançado, já fez uma metástase, né? Até a pergunta que eu coloquei aqui para a gente começar, doutora Ana, assim, para explicar para o pessoal que está nos assistindo, seja na TV Araucária, seja no Conexão Mais Saúde, seja no Instagram da revista Mais Saúde, que vai os cortes também, o que é exatamente o câncer bucal e quais as regiões que ele atinge? Isso. O câncer bucal, ele é um conjunto de lesões malignas, né? De algumas lesões que podem aparecer na região de cavidade bucal. Então, você vai observar lesões de lábio, né, que acomete demais o sul do país, principalmente. Por quê? Garanto que você em casa já fez isso, porque eu já fiz também. Tenho certeza que você também fez. Sabe aqueles dias de inverno e você vê um solzinho, a gente fala, vou dar uma esquentada, lagartear no sol. Eu ia dizer no Rio Grande do Sul, uma lagarteada. Uma lagarteada no sol, né? E a gente não passa o filtro solar. Você pensa, não, tá frio, não vou passar o filtro solar. A gente usa filtro solar quando você vai na piscina, vai na praia, vai no sol, né? Passa nos braços, no rosto. Em tudo. E esses dias a gente não usa. Trabalhador rural que fica muito tempo, ele também muitas vezes não usa e gosta de ficar no sol para se esquentar. A gente que mora numa região fria é assim, né? Mas a radiação, a gente está se expondo à radiação solar, né? Então, o que acontece? Acontece muito câncer de lábio. Esse é um dos principais fatores. Então, faça chuva, faça sol, faça frio, sempre usar filtro solar. A própria pele do pessoal do sul é mais, né? Nós somos mutantes, né? Nesse sentido. É mais branquinha. Você pega o pessoal norte e nordeste, ele já tem a coloração justamente porque está mais próximo do sol, né? Então, a gente tem também existe a nossa imigração, né, a nossa descendência aqui do sul. Então, tudo isso, ele traz essa facilidade para o câncer de lábio. Temos também, daí você vai indo nessa região de gengiva, onde fica, né, a mucosa, bochecha, essa parte de vestíbulo de bochecha, parte da língua, é muito comum, inclusive a região mais comum que é acometida é a língua. Assoalho de língua e palato, céu da boca. E a região de orofaringe. Então, são essas regiões que a gente precisa avaliar.
o que eu faço sempre? Na minha casa, a gente tem, desde que as crianças eram pequenas, hoje as crianças, meu filho já até na faculdade tá, né? Já tá grande, vão ser sempre crianças, né? Mas a gente... Que idade está teu filho? 18 já. Nossa, Você passa o tempo pequenininho, você viu como o tempo passa, né? E então, o que acontece? A gente tem lá em casa, sempre domingo é o dia mundial de cortar a unha. Então, domingo, toda a família. todo mundo, se precisar lixar, se precisar cortar. E também, no domingo que eu aproveito o dia para fazer minha avaliação, né, de mama no chuveiro, para a gente ver se tem algum carocinho, algo diferente. É o dia também, escolhe um dia na tua casa, qual que é o teu dia mundial de se cuidar. E é o dia que eu avalio também, pelo menos uma vez na semana. Então eu vou na frente do espelho, eu olho meus lábios, eu viro o lábio para ver a parte interior do lábio aqui. Então eu coloco a língua para fora, olho para um lado, olho para o outro, coloco para cima, tento enxergar a região do meu céu da boca, bochecha de um lado, bochecha do outro. Observe isso. Isso que eu falei são as técnicas, depois eu deixo para você também esse material. Eu acho que até eu tinha deixado uma pergunta, viu, você falando, e fiquei pensando que acho que até eu tinha deixado uma pergunta aqui mais pra frente. Sim. Que, especialmente mulher, os lábios não é só pra gente passar batom pra bonito, né? Agora eu vi você falando, proteger, não é só passar batom, a gente tem que proteger e tem que fazer esse cuidado que você olhou, olhar a língua, olhar dentro, virar, tudo. Precisa atender. Né? Por que precisa atender isso? Porque as lesões, você vai observar no mínimo 7 dias, de 7 a 15 dias. Se você tem uma lesão domingo, vamos dizer que no meu domingo apareceu uma lesão, seja ela esbranquiçada, avermelhada ou enegrecida, tá? Que não tinha aqui. Se for alguma machucadura, ela vai cicatrizar ali em 7 dias. Se for um vírus, né, dentro dos micro-organismos, que tem vírus, que tem um ciclo, o vírus tem de 14 dias. Então, a gente coloca em 15 dias. Se for uma bactéria, um fungo, ela vai se proliferar num formato diferente. Mas, a partir do 15º dia. Então, você olhou no domingo, apareceu. No outro domingo estava ali. No terceiro domingo, quando deu os 15 dias ali, que estava a lesão, essa lesão não saiu. Então, a gente viu que não era micro-organismo, não era algum trauma, porque ela não reagiu. Então, qual que é a indicação? Procurar urgente um cirurgião dentista e falar, essa lesão apareceu e não tinha. Pode ser que seja uma lesão benigna, claro que sim, na maioria dos casos é. Mas pode ser que seja uma lesão maligna, né? Você precisa procurar um cirurgião dentista e ele vai saber o que fazer. Se ele não souber, hoje em dia tem vários estomatologistas, nós em Guarapuava somos privilegiados, nós temos o Cancer Center, que é um big de um hospital oncológico, uma super referência, com alta tecnologia, equipe multidisciplinar, né? Temos oncologistas nas diversas especialidades, então para nós tá fácil. Daí você vai falar assim, mas doutora, como é que eu vou saber o que eu vou fazer? As UBSs, se você tem alguma lesão, eles vão, como eu falei, até o processo da biópsia, e eles têm esse encaminhamento direto para a atenção terciária, que é a nível hospitalar. Então, procure. E tudo isso você pode fazer dentro dos postos, dentro da rede. Você precisa estar informado, saber o que você quer resolver. Essa parte da informação é muito importante. Muito né? importante. Muito importante. Porque se você não se cuida, às vezes uma lesão que está ali há meses, você nem percebeu. Não percebe, porque o câncer é cruel. Né? A maioria dos tipos de carcinoma, eles são indolores, são silenciosos, eles são oportunistas. E se não tá cuidando, que nem você falar, passou 21 dias ali, no segundo domingo ainda tá no terceiro, que já vai dar quase 21. Se tiver, tu tem que procurar ajuda, urgente, né? Tem que procurar, tem então, que saber o que esse autocuidado que a gente tanto fala, né? Falamos bastante no mês de outubro, agora tá começando novembro. Também a gente tá falando esse autocuidado pessoal, mesmo na vida corrida da gente, que é muito corrida, mas ter pelo menos um dia da semana, que nem você até sugeriu, para olhar para tudo. Olhar para o corpo, olhar para o cabelo, olhar para a boca, ter tudo, né? Ter o teu dia para ter esse autocuidado, né? Porque senão quando vê, passa um mês, passa 2 meses, agora a gente tá quase chegando no final do ano e tu fala, nossa, eu ia cuidar da saúde, passou o ano todo, não me cuidei. Precisa fazer isso, né? Então tem que ter o tempo de autocuidado, né? E doutora, quais são, a gente já comentou 2 fatores, mas quais são os principais fatores de risco que contribuem para o desenvolvimento da doença? A gente até falou do cigarro e da bebida, né? O cigarro, seja hoje em dia, eu acompanho bastante, inclusive na semana, existe uma
não tem uma lei nacional, mas existe uma semana nacional são discutidas várias pesquisas, várias informações, mais no âmbito mesmo dos profissionais, que é a Semana Nacional do Câncer Bucal, que ela é a primeira semana do mês de novembro. E eles trazem vários números. Para conversar com você Sim. hoje era justamente pegar a primeira semana de novembro, né? Exatamente. E porque é uma semana que traz muita informação e você faz aquele reset, né? No ano, nas informações, nesse conteúdo. E uma das pautas que é muito importante é o tabaco, né? Então tem grupos em Guarapuava, inclusive, municipais do tabaco, outros municípios também. Porque viralizou demais o cigarro eletrônico, né? Bastante. Muito. E você vê cada vez mais jovens utilizando, crianças utilizando, vicia muito fácil, ele tem um potencial nicotínico muito alto. Então, por ele ter esse potencial nicotínico, ele agride muito, né, as nossas células, ele traz essa predisposição para o câncer. E quando associado ao álcool, então, ele é como se o álcool abrisse, né? Eu sempre brinco assim quando eu vou falar, é como se o álcool abrisse as lacunas da nossa pele e a nicotina mergulhasse. Então, quando você está bebendo e fumando, você já está inserindo direto, né? Porque o álcool traz microtraumas, né? Então, isso é um dos principais fatores. Outro fator é o HPV. Existem N tipos de HPV, mas correlacionados ao câncer bucal, a gente vai falar do número 16 e do 18, que são os que mais acometem, né? Então, o HPV é um vírus que você transmite por contato mesmo, né? E na boca você também pode transmitir, principalmente pelo sexo oral, tá? Ah, mas então a doutora Ana falando que, né, quem pratica o sexo oral não é mais para praticar o sexo oral. Não, eu tô falando para vocês se prevenirem. Usar a camisinha também, né? Porque esses micro-organismos, se você tem, né, o vírus do HPV e você entra em contato, seja no momento do ato sexual, existe um contato grande e existem micro-traumas também, onde os sangues se misturam, né? Por isso que há essas contaminações, seja de HIV, no nosso caso, que nós estamos falando do HPV. Então, existe isso em relação ao sexo oral, né? Pelo vírus. Outro fator é o sol, que nós já falamos também, né, os motivos, a alimentação. Existem várias pesquisas que trazem que pacientes que têm uma dieta muito gordurosa, né, com muita gordura mesmo, têm uma predisposição a desenvolver o câncer. Por isso que a gente orienta muito alimentação, exercício, água, né, frutas. Então, onde você consegue trazer uma vida mais saudável. E um fator importante também, próteses mal adaptadas na cavidade bucal. Por quê? Porque se tem uma prótese mal adaptada, você vai causando trauma crônico naquela região. E isso pode também desenvolver uma alteração, uma mutação celular e acontecer algum tipo de câncer na sua cavidade bucal. Nossa, então é bem mais completo, né? Sim, não é só, fala só o cigarro e a bebida, né? Não, você tem... Então, você veja esses estudos que trouxeram, acho que desde o ano passado, que veio uma avalanche de pesquisas falando sobre a obesidade, sobre a dieta. Então, às vezes, até eu vi esses dias um assunto, quer dizer que os gordinhos vão ter isso e tal. Não é isso, entendeu? É a dieta. Às vezes, você tem algum metabolismo, né, alguma síndrome, algum metabolismo mais lento e tal, mas qual é a dieta desse paciente? Então eles deixam muito claro, é essa dieta com mais gorduras, né, que ele também ajuda a ser um fator de risco. É que nem... eu nunca gostei de nada, nem na carne eu fico cortando quando tem aquelas gordurinhas, eu sou muito chata, eu fico cortando, né? Mas eu lembro muito do meu pai, assim, que comia carne com gordura, comia torresmo. Eu não consigo comer torresmo também, tem gente que gosta, mesmo aqui no Paraná, né? Mas comia carne com gordura, torresmo. Antigamente o pessoal fazia comida com banha também, né? Sim. Porque carneava um porco, tirava um banho, fazia, né? Então tu vê, nossa, como agora
não sei se é impressão ou é a ambiência que eu tô vivendo, que as pessoas estão se cuidando um pouco mais da saúde, assim, tentando se alimentar corretamente, indo pra academia, né? Mas a gente via como o pessoal antes comia bastante coisa com gordura mesmo na alimentação, gordura, né? sim. E tem muito também agora, antes tinha muita gordura, que não é saudável também, e hoje tem muita coisa industrializada, né? Muita gordura também em produtos industrializados, que isso também faz muito mal, né, para a saúde. Então a gente tem que ver, e por outro lado, quem se cuida, hoje na hora do almoço, nós estávamos conversando ainda sobre a longevidade das pessoas, né? Nossa, pessoas com 103 anos, com 108 anos, como está começando a ficar comum, e daqui para frente vai ficar muito mais comum, porque a gente tem muita tecnologia no diagnóstico, muita campanha de diagnóstico precoce, muita conversa, bate-papo como o nosso aqui, orientando as pessoas a se cuidarem, a ter uma vida saudável, alimentação saudável. É isso o resultado que está trazendo essas pessoas passarem dos 100 anos. Se Deus quiser, eu vou me escalar numa dessas, porque eu quero ter tanta coisa pra fazer nesse mundo que eu quero estar lá, viu? Eu quero ser uma dessas que vou passar dos 100 anos. Eu quero esses 3 dígitos na minha vida, né? Hoje, lá em Porto Velho, eu tenho minha tia e meu tio. Ela é irmã da minha avó. Minha avó faleceu cedo, mas a minha tia, ela fez 89 anos, até quando eu tava lá no final de junho. E ela é super saudável. Ela pega alguém para ajudar a limpar a casa dela só de 15 em 15 dias. Olha só. Os outros dias ela limpa, ela faz almoço, tipo, cuida de toda a casa. O marido dela também, os filhos estão brigando, porque o marido dela ele acho que é 1 ano mais novo, ele deve estar então com 88 anos, o tio Gen. E ele, há pouco tempo, ele deixou darem a vaca porque ele tirava leite. Olha que amor. Ele ia pro galpão tirar leite, daí os filhos falaram, não pai, Deus, chega de tirar leite. E ele com 88 anos, capinando, tirando leite, vindo. Eu falei, gente, eu quero ser assim, tipo, proativa, saudável, e você sabe? viu, quando você leva uma vida saudável, por isso que eles têm uma longevidade maior com saúde, né? Porque eles se cuidam, eles estão ativos. Eu acho que se você tem um propósito, seja, como você falou, para ordenhar a vaca que ele tinha ali, né? Era um propósito que ele tinha diário. Então, você tem o compromisso para sair, para fazer aquilo. Você se sente ativo, você se sente vivo. E eu acho que é por isso que acaba tendo essa qualidade de vida nessa idade, né? E voltando ao câncer de boca, como que ele costuma se manifestar nos estágios iniciais? Quais são os sinais de alerta que a população deve ter, né? E ter essa consciência? Sim. As manifestações. Então, você vai observar algumas lesões como, por exemplo, uma afta, né? Que é uma lesão mais comum. Mas, geralmente, ela é indolor e ela vai se perdurando por 15 dias. Alguma lesão esbranquiçada, principalmente para quem fuma ou para quem é etílico, né, que tem o hábito da bebida alcoólica, o que acontece? O tecido ele vai formando mais queratina, defesa, porque você está com a temperatura do cigarro, está com o álcool, então ele vai formando uma placa, uma lesão esbranquiçada. E essa lesão é uma leucoplasia que ela pode ter um potencial de malignização. Então, lesões esbranquiçadas, lesões avermelhadas e lesões enegrecidas. Você vê alguns pontos escuros, enegrecidos, né? Aquele vermelho escuro, vermelho quase escuro, preto, né? E também, no caso do HPV, ele se manifesta em uma lesão verrugosa, que parece uma verruga, manifestando o início de uma verruga na boca. Então, é importante você observar se alguma dessas características de lesão aparece na sua boca. E aquele segredo do Dia Mundial de fazer o seu cuidado, você observar. Ela estava aqui, ela evoluiu. Não, ela involuiu, começou a diminuir. Não, ela se manteve, porque ele tem um crescimento lento, né, na maioria das vezes, mas ela, quando chegar 15 dias que você conseguiu observar ela ali, por isso é importante você ter sempre a mesma data para se observar, aí procurar um cirurgião dentista para a gente investigar essa lesão, fazer uma biópsia, investigar como que ela apareceu ali. E agora vamos então falar um pouquinho dessa campanha do Novembro Vermelho, Sim. né? Até que eu coloquei a lei, você me corrija se estiver errado, a lei estadual de número 19.868. Isso, perfeito. De 2019, né? Isso. Que foi instituído o Novembro Vermelho no calendário oficial aqui do estado, então, né, uma lei estadual. Sim. E como que surgiu a ideia desse movimento? Qual que foi a sua motivação pessoal
Sim. para correr atrás, né? Fez toda a campanha para ser idealizadora desse projeto do Novembro Vermelho. Na verdade, o Novembro Vermelho é como um filho meu, né? É como se fosse um irmão do Vinícius e da Marcela, né? Porque ele foi gerado mesmo e em um momento muito íntimo meu, né? Quando eu também tive câncer, eu vim aqui nos bastidores, nós estávamos conversando. A minha mãe teve câncer de mama, meu pai teve câncer de bexiga, meu pai está nesse momento, inclusive, com câncer de próstata, e eu tive um câncer de útero. Então, nessa época, em 2017, eu sempre, quem me conhece, pode ter gente que está assistindo aqui, me conhece, sabe que eu tenho essa vida frenética desde sempre. Eu gosto de fazer várias coisas, eu gosto de interagir, de ter a mente ocupada, eu sou aquela mãezona que gosta de estar com os filhos na mão, gosto de prestigiar meu marido nas coisas que ele faz, então assim, eu ocupo meu tempo o tempo inteiro. E nesse momento, quando eu tive esse diagnóstico, eu fui deslocada do meu universo frenético e tive que parar por 6 meses para fazer cirurgias, procedimentos, tratamento. E foi um momento que, pensa, para uma pessoa que é extremamente ativa, você ter que parar, né, para receber o tratamento, saber que você tem que estar bem, aceitar, passar por todo aquele processo de um diagnóstico oncológico, tendo criança, tendo filhos, tendo uma vida toda que eu amo viver a minha vida. E eu precisava ocupar minha cabeça. Eu também, né, fiz doutorado, que é um ambiente onde você faz muitas pesquisas, porque eu gosto muito disso, faço pesquisa até hoje. E nessa época eu comecei a pesquisar sobre o câncer, por motivos óbvios, né, que eu estava vivendo, e sobre a minha linha de pesquisa, que é a estomatologia, é a cavidade bucal, eu sou dentista. E comecei a pesquisar e me deparar com números e mais números e me assustei com os números, como você se assustou hoje, que você falou que leu, eu realmente né? não sabia que estava entre os 10 primeiros cânceres mais né? acometidos, né? E você veja, se a gente vai ainda mais a fundo, como eu fui na época, preparando todo aquele dossiê enorme de todo esse estudo, eu fui vendo que em países com alto índice de desenvolvimento humano, que seria, né, os países mais desenvolvidos, o índice dos países, por exemplo, da Europa, Estados Unidos, eles têm maior ainda a colocação de câncer bucal, acomete mais ainda do que nos subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, como é o nosso caso. No Brasil, nós somos os que mais apresentamos câncer bucal da América do Sul, né? Mas se você pega países com maior desenvolvimento, eles têm mais, porque eles têm mais hábito de bebida alcoólica e mais hábito de cigarro. Nossa, então é maior ainda do maior que no Brasil. Ainda, veja só. Então, aí eu comecei a estudar sobre tudo isso, comecei a entender esses números e falei, meu Deus, mas por que esses números são tão grandes? E na época que eu vi, ele estava em 6º lugar ainda, estava mais ainda à frente. E foi aí que eu comecei a entender a história que eu falei lá no começo da metástase. Claro, o paciente tem qualquer problema, qualquer lesão na boca, ele vai procurar um dentista, né? E se é no corpo, você procura um médico. E o dentista não trata o câncer, mas então o que precisa acontecer? E quebrei cabeça e fui e vim. E falei, não, a gente precisa pegar todas as esferas da onde ele pode atingir. Precisa haver ações para capacitar os cirurgiões dentistas. Quando eu fiz faculdade, eu sempre gostei dessa área do diagnóstico, mas ninguém gosta. Se fala em radiologia, patologia, estomatologia, os alunos sempre deixam em segundo plano. Todo mundo vai para estética, ortodontia, implante, né? Você vai para o que tem de mais novo. Então, são áreas que são mais atrativas, né? Precisa, na época eu pensei, lá em 2017, trazer mais informações, mais capacitações, se unir mais a essa classe nossa e trazer mais números, mais pesquisas, fomentar mais isso. Precisa que as pessoas tenham, os dentistas tenham essa capacitação, essa atualização. Outra esfera, a população, precisa ter essa informação, esse autoexame bucal, né? Se cuidar, entender, tem alguma lesão, durou mais de 15 dias, corre, vamos atrás. O serviço público, o SUS, contempla isso. Você vai na UBS mais próxima à sua casa, procura um cirurgião dentista, ele está capacitado para isso. E dentro dos serviços, eles têm a indicação. Aí eu pensei, precisa ter uma indicação, um túnel, uma linha direta. E eu vi que não tinha.
né? Essa linha direta, o paciente se perdia, porque ele era do serviço da odonto, ele concluiu o tratamento dele, não tinha muito essa comunicação. E foi aí que eu precisei desenvolver, daí no âmbito mais dessa parte dessa logística da política pública, enfim, como que faria um túnel, um encaminhamento, uma linha direta, que aqui em Guarapuava e nos outros municípios a gente já tem hoje, através das regionais do estado do Paraná, essa ponte. Então, da UBS, o paciente, através do cirurgião dentista, vê que tem uma lesão, né, ou é preciso fazer a biópsia, ou faz a biópsia que já tem diagnóstico de câncer, ele tem um encaminhamento que cai direto na atenção terciária. Então, esses 3 pilares precisavam ser explorados. Foi aí que comecei a desenvolver tudo isso. O meu sogro é político, eu tenho uma sorte de ter um político próximo que eu pude exclamar e pude externar e mostrar a importância, então ele me ajudou muito, tanto é que para ser feita uma lei, precisa ser de algum deputado eleito, ele assumiu essa causa, ele pegou todo esse estudo, levou para frente e tramitou por todos os âmbitos legais, nos tempos corretos, em 2019 foi aprovada uma lei no estado do Paraná. E o que trouxe isso? De 2019 até agora, que nós estamos em 2025, todos os anos, todos os profissionais da área da saúde bucal, eles têm uma capacitação. Né? Ano passado foi feito níveis regionais, agora com a equipe de Londrina, da UEL, uma capacitação. Então, todo ano eles recebem essa capacitação, essas apostilas. Em 2019, vieram todas as regionais. Aqui para Guarapuava, nós trouxemos a equipe do Albert Einstein, da doutora Letícia, da doutora Luciana, que eu tenho muita afinidade com elas, acompanharam todo esse processo, vieram trazer uma capacitação para os dentistas. Essa capacitação é importante. E são convidados os dentistas da saúde privada também, né? Para que eles acompanhem, esse material fica exposto. Então, são capacitações que trazem números, trazem capacitações, trazem os trâmites de como você vai conduzir esse paciente para não perder ele nesse abismo. Então, essa lei foi pensando em tudo isso, né? Como que você traria informação ao paciente, que a gente traz muito. Quando você tem uma lei, você tem uma força que você não imagina, porque ele torna-se lei, ele faz parte do calendário de todos os municípios, no caso dos 399 municípios do estado do Paraná, eles recebem essas informações, recebem as capacitações, eles marcam o dia D, que é um dia especial que nós fazemos no mês de novembro, num local de alto fluxo, na principal praça pública, ou um local que seja, onde a gente convida todos os agentes da saúde pública e privada que participem aqui, no caso que tem 2 faculdades, os acadêmicos, os professores, para que haja esse engajamento e esteja ali mostrando por que essa fita vermelha, o que significa? O novembro vermelho é uma atenção, é o 8º tipo, trazer essa informação. Quero fazer um pedido para você que está nos ouvindo. Fala para o teu vizinho, para a tua família, para o teu filho, conta sobre o novembro vermelho para dar um estalo e já colocar na agenda dele esse autocuidado da cavidade bucal. Essa importância de você procurar um cirurgião dentista, de você se observar. É muito triste o câncer bucal. Muito triste pela mutilação. Isso caiu bem no que eu ia falar, que era justamente como a gente poder. Claro, a gente tem a revista Mais Saúde, agora tem a Conexão Mais Saúde, que eu falo que até o nosso filho mais novo, sim, né? Que a revista Mais Saúde já tem 17 anos. Mas o que a gente está trazendo aqui realmente é conteúdo, é informação, é dicas para o pessoal ter o acesso à informação, né? Uma informação sim, de credibilidade, séria, mas como a gente poder engajar realmente a população e essa tua dica é muito boa, né? O pessoal envia para todo mundo, para mãe, para tios, para sobrinho, para saber dessa campanha, porque como a gente engajar a população para realmente eles cuidarem mais da saúde da boca. Sim. Assim como tu cuida de todo o teu corpo, mas você também tem um olhar para a tua saúde bucal. É muito importante, porque você usa a boca para falar, para sorrir, para comer, para respirar, que muitas vezes você está falando, né, respirando, você respira pela boca também. Então você utiliza a tua boca para praticamente tudo o que você faz, né? Para alimentar, para a tua alimentação principalmente. Então é muito importante você ter esse cuidado. Eu que trabalho com pacientes oncológicos, a gente vê os pacientes com câncer, a mutilação, a tristeza que é você reabilitar um paciente, porque assim, a maioria dos nossos pacientes, ele perde metade do osso, se é no palato,
O lábio, você tira, você perde toda essa região do lábio, onde mais acomete, que é a língua. É tão complicado você tirar, às vezes, ou a língua toda, ou 70% da língua para você reabilitar a fala, a alimentação. Então, depois que você chega a ter um diagnóstico, chega num estágio desse, como é mutilador e desafiador, né? Um desafio que a pessoa tem para se reabilitar e continuar sorrindo, né? Então, é difícil. Se pensar, a questão a gente até já falou, né, sobre a prevenção cedo. Se pensar, deixar chegar num diagnóstico tão tardio, Sim. Olha quanto é mutilador para a pessoa que descobriu, mas descobriu tardiamente, Sim. né? É muito complicado. Você perder, às vezes, né, tu pode, né, perder fala, ou ter que voltar todo o processo, aprender a falar, perder o gosto pelos alimentos, Sim, né? Tu vai tirar ali na língua. Então, tu vê quanto que o diagnóstico precoce, hoje em dia, e sempre, né, foi muito importante, né? Para não chegar nesse estágio avançado, né? De você, às vezes, ter grandes perdas por não ter o cuidado do começo, né? E que é isso que a gente está trazendo aqui, que eu só tenho a agradecer as portas abertas para poder falar, trazer isso, porque a gente salva vidas com isso. Às vezes você tá vendo e alguém tá assistindo e fala, putz, eu tô com essa lesão aqui já faz um mês e não quer sair, vamos tratar. Isso é você ter um diagnóstico precoce. O ideal seria que a gente vivesse com a prevenção, cuidando, né? Da alimentação, como a gente falou, de todos esses cuidados, esses fatores de risco que tem, mas assim, você tendo um diagnóstico precoce, o tratamento é mais suave, a tua chance de vida é maior, você, né, não sofre o risco de ter uma metástase. Então, né, hoje eu agradeço, né, doutora Ana Paula, por ter vindo aqui no Conexão Mais Saúde, por passar todas essas informações, né, tenho certeza que logo, logo você virá de novo, porque sempre tem conteúdo, né, da área do odonto, saúde bucal. E eu gosto de uma conversa, né? Eu falo, se a Carla tivesse filmado antes de começar o Conexão Mais Saúde, ela já tinha pegado no mínimo uns 30 minutos já de bate-papo aqui, né, bem descontraído, bem leve, né. Então, agradeço, né, por ter vindo, por a gente estar começando esse mês de novembro com você no Conexão Mais Saúde, né? E conheço você já há muitos anos. Verdade, muito tempo, né? Eu falo, já participou também muitas vezes da revista Mais Saúde. Muitas vezes. Toda vez que eu tenho novidade na clínica ou um aparelho, alguma coisa, a gente vem a se falar, né? E eu fico bem contente, porque falar, vou entregar a novidade em primeira mão para todo mundo aí, isso né? É muito bom, muito bom. Obrigada, então. E sempre é um prazer agradeço. Receber você aqui. Conta comigo sempre que precisar para um bate-papo gostoso desse, eu estou à disposição. Ai, que bom. E vocês fazem que nem a doutora Ana Paula falou. Se esse conteúdo chamou a sua atenção, ou se você lembrou da sua mãe, do seu pai, de algum vizinho querido que se queixou qualquer coisa, né, dentro da boca ali, nos lábios, dentro da saúde bucal ali, compartilhe com ele também. Beijo, até a próxima. Obrigada.